Vamos iniciar esse culto em nome de Jesus Cristo, lendo Salmo 42, versículos de 1 a 5. Salmo 42, versículos de 1 a 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Você pode estar passando por situação assim, semelhante, sua alma pode estar abatida. A gente passa por vales áridos, a gente passa por rios, passa por momentos difíceis na vida da gente. Agora mesmo, não só nós, a igreja local aqui, o mundo está passando por esse momento, que não é um momento, é um tempo razoável, não sabemos até quando também. Mas sabemos que passa, vai passar. Mas enquanto estamos nesse tempo de turbulência, o salmista estava meditando, o Espírito Santo me trouxe esse salmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Estamos celebrando a Páscoa, a passagem, quando Deus orientou o seu povo. A Páscoa tem origem lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 12, quando Deus orientou o seu povo na última praga, que era a praga da destruição, a morte dos primogênitos. O Senhor orientou para que sacrificasse um cordeiro e do seu sangue eles aplicassem nas suas casas, nas portas, nas vergas, nos umbrais, para que, passando o destruidor, não causasse dano naqueles que estavam habitando naquelas casas. Portanto, fala do poder do sangue. Já no Antigo Testamento, a Páscoa tem origem lá na saída do povo do Egito. E o povo foi protegido por causa do sangue. Hebreus diz que eles celebraram a Páscoa pela fé. Nós também estamos celebrando a Páscoa pela fé, crendo que o sangue de Jesus é a nossa proteção. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe. Vamos participar com muita alegria desse culto, nessa manhã. Vamos iniciar, vamos entrar por suas portas com ações de graças, com louvor, com gratidão, por aquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Ele derramou o seu sangue, e nele nós temos toda sorte de bênçãos. Queremos que o Espírito Santo venha nos abençoar nessa manhã, venha nos ungir, para que nós possamos adorar, para que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, corações abertos, para ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo.
Vamos estar atentos, vamos estar concentrados. Queremos que o Espírito Santo venha nos ministrar nesta manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, até o mar e o céu todo estrelado, me pensar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, teu coração e nele tu ganhaste, transbordo, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Mais
uma vez, então minha alma canta a ti, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Para cantar a Surianda Lamasteia da Labalai, Ori me canta Surianda Laias, Ori canta Asturianda Lamas. Adore o Senhor, irmão. Ori canta Lamai. Erga suas mãos e adore. Lapasturi canta Lais. Adore em espírito. Os verdadeiros Shemiandalais, adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Oriandalabai, se me canta. Oh, Shemicai, exalte o nome do Senhor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Oriandalamas, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ariandalai, Shemicai. Erga suas mãos e adore a Deus. Deus está procurando nesta manhã verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Shemicais, por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Aleluia. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Shemicais. Ele nos amou. Ele levou nossos pecados, levou nossas enfermidades, nossas doenças, nossas dores. Ele se fez maldição em nosso lugar, Xalamas, e nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aleluia. Vamos tomar posse das bênçãos do Senhor através do louvor e da adoração. Amém. Daniel vai ministrar agora mais um cântico. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor, então. Declarando que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Daniel, sua câmera está desligada. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim
em que a morte enfrentarei. Verei, sem medo então, verei vitória, verei na glória meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vou mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Rompendo em fé. Aleluia. Vamos lá. Irmãos, a paz do Senhor. Daniel, vamos cantar esse depois da mensagem, da palavra, antes da oração, tá bom? Ok. Paz do Senhor a todos, o Miguel está chegando aí, todos os irmãos lá do Gavete, os irmãos do aeroporto, os irmãos, outros irmãos que estão conosco, em nome de Jesus. Vamos prosseguir, irmãos, nós vamos prosseguir com esse assunto poderosíssimo, que é a oração. Nós estamos, nesses dias, focados na oração da fé. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus está trabalhando com a sua igreja na restauração do altar. E está trabalhando nessa questão da oração da fé. A fé que é a chave para os milagres. Deus está trazendo de volta à sua igreja o ministério de milagres, ministério de cura, de libertação, sinais e prodígios. E nós temos visto esses dias, eu quero recordar aqui um pouquinho as mensagens, apenas uma breve recordação das mensagens dos domingos anteriores. Domingo retrasado, nós, falando sobre a oração da fé, nós destacamos esse princípio, a oração da fé, a oração focada na palavra e não no problema. Muitos oram focados no problema, falando do problema. A oração da fé, ela é baseada, fundamentada, alicerçada, estrebada na palavra de Deus. Porque Deus honra a sua palavra, Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, a oração que agrada a Deus é a oração firmada, fundamentada na palavra do Senhor. Jesus disse: se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós. A palavra de Deus precisa estar em nós, focados na palavra e não na circunstância, não nos problemas, não dominados por aquilo que sentimos e vemos. Então, a nossa fé é baseada em promessas e direitos. Para isso, a gente precisa, para ter a oração, para nós exercermos uma oração eficaz, uma oração que traz resultados, uma oração que faz concretizar os nossos sonhos, nossos ideais, nossos pedidos, nós temos de conhecer os nossos direitos em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saber o que é nosso por direito, e Jesus já nos deu toda sorte de bênçãos. Então, a oração da fé, irmãos, não é uma oração que desconhece, não é oração se for da tua vontade, é uma oração que conhece, que sabe qual é a vontade de Deus e que reivindica essas promessas, né? Aquilo que nós, como filhos, nós nos tornamos filhos de Deus. Todo aquele que nasceu de novo, que é regenerado, ele se tornou filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, mas apenas aqueles que o receberam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se tornaram filhos de Deus. Como filhos, nós não precisamos implorar, nós não precisamos mendigar, porque já nos pertence toda a sorte de bênçãos. Então, essa fé, nós oramos numa fé baseada em promessas e direitos. Então, olhando para a palavra de Deus, para as promessas e para aquilo que Deus diz que nós já temos direito, nós temos direito à saúde, nós temos direito à bênção da prosperidade, nós temos direito à paz, enfim, toda a sorte de bênçãos nós temos direito em Cristo Jesus. Então, a oração não é uma petição, a oração da fé é uma apropriação, e nós tomamos posse disso. Então, você deve faça a oração focado na solução e não no problema. A solução é Cristo. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus. Aquelas pessoas lá no Antigo Testamento que foram mordidos pelas serpentes, porque eles, no caminho, eles se impacientaram, eles murmuraram, eles deram brechas. Tem muita gente vivendo assim, né? Impacientes, não estão voltados para Deus, murmurando. E aquilo que a pessoa fala com a boca, abre a boca, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. A pessoa começa a murmurar, reclamar da sua vida, né? Da situação que está vivendo, ao invés de tomar posse das promessas de Deus, mas muitos desconhecem. Eles começaram a murmurar e vieram serpentes e mordiam o povo, e muita gente morreu. Aquelas serpentes simbolizam a ação dos demônios na vida das pessoas. Mas Deus orientou Moisés que levantasse uma haste, uma serpente de bronze numa haste, e todo aquele que olhava para aquela serpente de bronze, né, todo aquele que mirava, todo aquele que olhava, era curado. Não tinha feito as mordiduras da serpente. Assim também Jesus falou, como Moisés levantou a serpente no deserto, falando a Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus já foi levantado na cruz, irmãos, agora é pela graça, não é por esforço, não é por merecimento, não é por aquilo que você faz ou por aquilo que você deixou de fazer, é por você olhar para Jesus, olhar para a cruz, para você ver o que Jesus já fez por você e você se apropriar. Então, oração é uma apropriação, é uma atitude de apropriação, de receber. E não podemos tirar o foco de Jesus. Nós temos de olhar para Jesus. Nós não podemos orar focado no problema, na doença, na falta de dinheiro e ficar repetindo isso, eu estou doente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Isso é fazer uma oração de incredulidade, você não está olhando para Jesus. Lá, eles não tinham que olhar para Moisés, eles não tinham que olhar para as serpentes, eles não tinham que olhar para as mordiduras, eles tinham que olhar para
àquela haste, eles tinham que olhar para a serpente de bronze, tipifica, que fala de Jesus, era um símbolo de Cristo na cruz. Hoje, nós já temos toda sorte de bênção. Jesus disse, está consumado. Então, temos de nos apropriar dessas bênçãos, focado na solução e não no problema. Muitas pessoas oram, mas elas não acreditam, porque elas ficam falando ainda do problema. Estou doente, estou muito doente, eu não tenho dinheiro. Ela não crê que ela já tomou posse daquilo que ela pediu, que já lhe pertence. Você não pode se concentrar no que não tem, nos problemas, e sim naquilo que Deus diz que você já tem. Essa é a oração da fé. Muitas vezes as pessoas estão concentradas naquilo que não, essa não é a oração da fé. A oração que funciona, a oração que pode muito em seus efeitos, tem um efeito poderoso, um efeito positivo, é a oração da fé. A Bíblia chama oração da fé. É essa oração que você não se concentra no que você não tem, nos problemas, e sim naquilo que Deus diz que você já tem. Então, é voltar-se para a palavra de Deus e as promessas de Deus, aquilo que você já é, daquilo que você já tem, daquilo que você pode, você se apropriar disso, você encher seus pensamentos com isso, você verbalizar, você falar, você declarar, porque nós estamos vendo, vamos ver daqui a pouco, Marcos capítulo 11, onde Jesus ensina sobre a oração da fé, vamos ver com mais detalhes ali, que você recebe aquilo que você diz. Então, muita gente ora, mas na hora na sequência, na hora de crer, ela começa a ser contradizente, começa a falar contrário à palavra de Deus, e aí não recebe as bênçãos, porque nós recebemos aquilo que falamos, aquilo que dizemos, e temos que saber usar as nossas palavras, porque nossa fé é através das palavras. E também nós vimos sobre a oração da fé um outro item, no domingo passado, que é exercer essa fé chamando as coisas que não existem como se já existissem. Essa foi a fé de Abraão. Deus ensinou a Abraão esse tipo de fé, esse tipo de oração. Deus chegou até mudar o nome de Abraão. Ele chamava Abraão, passou-se a chamar Abraão, pai de muitos. Levou algum tempo para que ele pudesse gerar seu filho. Mas até o nome dele, não foi Abraão que mudou seu nome, alguém que tivesse mudado seu nome, o próprio Deus mudou o nome de Abraão, porque o nosso nome é a nossa identificação, e você é aquilo com o qual você se identifica. Então, Abraão, ele tinha que se identificar como pai de muitos, antes de ver aquilo se concretizar, se materializar. Assim também, nós temos que chamar as coisas que não existem como se elas já existissem. Esse é um ato de fé, esse é um exercício que Deus está nos ensinando. Deus está ensinando a sua igreja a chamar as coisas que não existem como se já existissem. Quando nós oramos, nós temos de tomar posse que aquilo já nos pertence. Quando nós oramos por cura, nós temos de tirar o foco das enfermidades, dos sintomas, da dor, e temos de declarar que já estamos curados, a despeito dos sintomas, a despeito daquilo que o médico diz, a despeito do resultado dos exames, a despeito da dor. Essa é a fé, porque ela não está focada na circunstância, não está focada nos sentimentos, ela está focada na palavra de Deus. A única razão para nós exercermos a nossa fé é a palavra. Então, é um desligar-se da circunstância e chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem, e assim que elas passam a existir.
Muitas pessoas tentam obter de Deus algo que já lhes foi dado. Algo que Deus já nos deu. Nos pertence, a cura nos pertence, a paz nos pertence, a segurança nos pertence, a prosperidade financeira nos pertence, tudo nos pertence. Efésios, capítulo 1, versículo 3, já fomos. Lá não diz seremos abençoados. Diz que nós já fomos, em Cristo Jesus, abençoados com toda sorte de bênção. E não há sobre nós, não recai sobre nós nenhuma maldição. Pobreza, doença, falta de dinheiro, perturbação, destruição dos lares, tudo isso é maldição. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a grande diferença entre o regenerado e o não regenerado. Aqueles que rejeitam Jesus, eles estão debaixo de maldição. Mas aqueles que recebem Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, não estão mais sob condenação nenhuma. O diabo não pode nos condenar, não pode nos acusar de pecado. Pecado nenhum. Jesus já levou os nossos pecados. O diabo não pode trazer enfermidades. Nós temos de nos posicionar e nós temos de orar, fazer a oração da fé. Você que está enfermo, você que está doente, você que tem uma enfermidade em seu corpo, se você é cristão, nós não deveríamos ficar doentes. Mas, se ficar doente, nós temos que exercer a nossa fé e repreender a enfermidade, tomar posse da nossa cura, da nossa saúde. Então, as pessoas que tentam obter de Deus algo que já lhes foi dado, elas estão orando contra a palavra de Deus. Elas não estão orando com sabedoria. Nós temos de imaginar como possuidor da bênção. Você precisa imaginar como possuidor da bênção. É reconhecer aquilo que já me foi dado gratuitamente. Não precisamos pagar o preço. O preço Jesus já pagou. Preço de sangue. Não foi com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis que ele nos comprou. Ele nos resgatou pelo seu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Na luta contra Satanás, contra as enfermidades, o sangue de Jesus tem poder, é uma arma poderosíssima. Eles, pois, o venceram por causa do sangue. Nós vencemos por causa do sangue, irmão. Se o diabo atacar você, você tem essa arma poderosa na oração. Você pode repetir isso. Os sacerdotes, eles derramavam sangue, eles aspergiam sangue no passado, várias vezes. É o poder do sangue de Jesus. Nós podemos nos levantar contra Satanás, orando em nome de Jesus, dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Então declare que você já é o que Deus diz que você é. Você é separado, você é salvo, você tem a vida eterna, você tem alegria, você tem paz. É aquilo que você fala, falando contra a circunstância. Diga ao fraco: eu sou forte. Não diga: eu sou fraco, eu estou doente, não tenho dinheiro, não consigo, não posso. Essa é uma linguagem negativa. Essa é uma linguagem de incredulidade, porque essa linguagem não está alinhada com a palavra de Deus. Então, nós chamamos as coisas que não existem. Não se materializou ainda, a bênção não se materializou, não concretizou, não se realizou na sua vida, mas chame isso como se já existisse. Eu tenho, eu posso, eu venço, eu sou vencedor, eu sou mais do que vencedor. Declare isso, declare que você já é, que você já tem, que você pode aquilo que Deus diz que você é, aquilo que Deus diz que você tem, e aquilo que Deus diz que você pode. Isso na palavra de Deus. Veja então, irmão, nossa dependência da palavra. Deus vela em cumprir a sua palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em nós.
Está em nossos pensamentos, está na nossa boca, está na nossa língua, está nas nossas atitudes. Nós temos de ser ousados. Muitas pessoas oram pedindo a cura, mas elas estão totalmente dominadas por aquilo que veem, por aquilo que sentem, por aquilo que o médico falou, pelos resultados dos exames. Quem ora com fé e quem recebe milagres é quem não está dominado por nada disso. Está afirmado exclusivamente, somente na palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma semente que nós precisamos orar e crer, continuar crendo até que aquilo se manifeste, se materialize, se concretize em nossas vidas. O sucesso está ao alcance, se você acredita que o sucesso já é seu. Você não pode ser bem-sucedido, né, ter sucesso, se você acha que você é um fracassado. Ah, eu sou como um Jó, tudo acontece comigo. Olha, todas as coisas ruins acontecem comigo, eu sou um miserável mesmo. A pessoa que fala assim, ela está chamando aquela realidade. Agora, Jó, ele não ficou sentado na cinza, ele teve um momento, Satanás atacou a sua vida, tirou-lhe a saúde, colocou tumores malignos, desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés, atacou a sua família, destruiu a sua família, seus bens. Jó era um homem muito rico, mas perdeu tudo. Tem muita gente aí que já foi rico, teve dinheiro e perdeu tudo também. Mas Jó não ficou sentado na cinza durante muito tempo, não, murmurando. Ele prosseguiu, porque ele queria conhecer esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro, como nós cantamos agora há pouco, né? Esse Deus vivo, como nós lemos no Salmo 42, a minha alma tem sede do Deus vivo, não de um Deus morto, um Deus que não fala, um Deus que não ouve, um Deus que não cheira, um Deus que não age em nosso favor. Não. Jó, ele buscou o conhecimento desse Deus. Ele descobriu que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele não era Deus que tinha trazido, não. O ladrão que veio para roubar, matar e destruir, veio para roubar seus bens, destruir a sua família e tirar a sua saúde. Tudo isso aconteceu com o Jó. Mas ele descobriu que ele tinha que lutar contra Satanás pela oração. Ele tinha que se associar com Deus, porque orar é se associar com Deus, buscar o poder de Deus, se fortalecer no Senhor, orar com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, combater Satanás, aqueles males. Não era Deus que tinha trazido tudo aquilo para ele, era o diabo, está claro lá no livro de Jó, né? Então, Jó, ele entendeu, e ele diz, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir. Tem muita gente que conhece Deus só de ouvir o Deus da teologia, o Deus do conhecimento natural, mas ele teve uma experiência mais profunda com Deus vivo, e ele disse, agora os meus olhos te veem. Então, ele teve entendimento o que é oração e sobre o poder da oração, e ele se coloca a orar. E a Bíblia diz lá em Jó 42, 10, né? E Deus mudou a sorte de Jó quando este orava. Olha, irmão, eu creio nisso, você crê também, que Deus muda a nossa sorte. Muda a nossa sorte no exercício da oração. Porque a oração não é para a gente conhecer intelectualmente. Muitas pessoas conhecem as coisas, que mensagem bacana, que só ouvem e acham isso bacana, não. A palavra de Deus não é para a gente admirar, que mensagem, não. A palavra de Deus é para a gente conhecer os princípios, nós estamos aqui conhecendo os princípios da oração, para a gente usar essas leis, usar esses princípios, usar o poder que Deus já nos deu, para mudar a nossa sorte. Veja, Deus mudou a sorte de Jó em 3 áreas. Na sua área financeira, ele perdeu tudo, depois ele recuperou em dobro. Desculpa, irmãos.
ele tinha dinheiro, perdeu tudo, mas depois ele recuperou em dobro. Ele perdeu a família, Deus restaurou a família dele. Ele perdeu a saúde. Olha o estado de saúde de Jó, terrível. Ele estava numa situação terrível que os amigos nem o reconheceram, tanto que o corpo dele estava estragado, ferido. Mas, irmãos, não há doença que Deus não cure. Não há situação financeira, dívida que Deus não restaure. Não há situação na família que Deus não venha recuperar a família. Nós que temos de conhecer a verdade. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E nós estamos, eu, você, nós estamos voltados para descobrir, não ficarmos conformados com uma oração que não funciona, porque a Bíblia diz que a oração funciona, a oração do justo funciona, a oração da fé funciona, e funciona em todas as áreas, nós podemos aplicar esse poder em todas as áreas da nossa vida. Então, Deus está falando conosco. Hoje nós vamos prosseguir, irmãos, mais um princípio, mais um item que a gente precisa ter conhecimento, que a oração da fé é por meio dos nossos pensamentos. Por meio dos nossos pensamentos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus tem que ocupar os nossos pensamentos. Quando nós oramos, irmãos, nós precisamos crer. Muita gente pensa que não precisa crer com os pensamentos. A palavra de Deus deve ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos. Você não pode acreditar em algo sem exercitar seus pensamentos. Nós temos de orar com os pensamentos firmados na palavra de Deus. É um exercício de pensamentos também, é um gerenciar dos pensamentos, é uma luta, é um combate. Nós temos de tirar nossos pensamentos da situação, da circunstância, do problema, da doença, daquilo que está nos incomodando e concentrar nossa mente, nossos pensamentos na palavra de Deus. Aqui fala, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo. Muita gente fica conformada por falta de conhecimento, né? É assim mesmo. É desse jeito mesmo. A gente tem que muitos pastores até ensinam as pessoas a se conformar com aquela situação, se conformar com a falta de dinheiro, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, é crise mesmo. Se conformar com a doença. Se conformar é ficar naquela situação passiva, não fazer nada, não reagir. O homem e a mulher de fé, eles se levantam, eles não se conformam, eles não aceitam, porque eles sabem que a doença não veio de Deus. Eles sabem que a opressão financeira não vem de Deus. Eles sabem que as perturbações emocionais não vêm de Deus. Eles sabem que a confusão na família, no conflito, não vem de Deus. São adversidades que vêm sobre todos, mas a casa edificada na rocha, ela permanece firme, isto é, aquela pessoa que está, e ouve a palavra de Deus e pratica essa palavra, que vive da palavra. Então, você não pode acreditar em algo sem exercitar seus pensamentos.
Você tem que pensar alinhado com a palavra de Deus. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós 3:3. Você andar com Deus, você tem que pensar os pensamentos de Deus. Se você quer andar com Deus, mas você anda nos pensamentos contrários, você não está andando com Deus. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Para você andar no caminho de Deus, veja o caminho de Deus, a oração da fé é o modo de Deus agir. Ele chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Você andar com Deus, você tem que pensar desse jeito. Você precisa pensar dessa forma, você tem que alinhar os seus pensamentos com a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, é um aprendizado. A gente orar por uma pessoa que está lá internada, está entubada, está na UTI, nós estamos orando. E aí nós temos não podemos nos orientar por aquilo que está acontecendo lá, nós temos que orar e tomar posse que aquela pessoa recebe a bênção da cura, do milagre, não importa a gravidade, se ela foi acometida 70%, 80%, 90% dos seus pulmões, ou mais foram acometidos, não, nós temos de crer, independente disso, porque o nosso Deus, para o nosso Deus, não existe nada demasiadamente difícil ou impossível. Nós estamos orando com fé. E orar com fé é por meio dos nossos pensamentos. Seus pensamentos podem ser a chave para o sucesso ou o fracasso na vida. Por isso que aqui a Bíblia fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que mudar o jeito de pensar. Olha, queridos, tem muita gente que está sofrendo, mas não quer mudar o seu jeito de pensar. Quer continuar. Deus diz assim, todos os dias eu estendi as minhas mãos para um povo rebelde e contradizente, falando do Israel rebelde. Hoje tem muitas pessoas rebeldes. Rebelde e contradizente. O que quer dizer rebelde? Rebelde porque não aceita o plano de Deus. Não aceita a palavra de Deus. Ela tem seus próprios pensamentos, seus próprios conceitos. São as crenças limitantes. Ela tem o seu jeito de pensar. Ela não aceita conselho. Ela vive no conselho dos ímpios. Ela vive no padrão de pensamento do mundo. O mundo tem um padrão de pensamento. Eu só acredito se eu ver isso. Esse é o padrão do mundo. Eu quero ver para crer. Eu vou crer, pastor, não aceito esse negócio de chamar a existência as coisas que não existem como se já existissem. Eu só vou crer se eu ver, quando eu ver. Essa aí é a oração de Tomé. Isso é incredulidade. A oração da fé é a oração que passa pelos nossos pensamentos. Nós já temos em nossa mente o conceito, os pensamentos da vitória, da bênção, da cura, da paz, da alegria. Olhamos para o redor, podemos não ver nada disso. Mas isso para nós não interessa. Nós não conformamos, nós não formamos a nossa fé. Nossa fé não é moldada pela circunstância. Mas nós moldamos a circunstância pela nossa fé. Aquilo que cremos é o que vai acontecer conosco. Nós que determinamos, ditamos as normas. Então, é preciso mudar a mentalidade para mudar a vida. Veja que palavra tremenda aqui, ó. Como que é a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus. Ele é um pai. Ele é amoroso. Nada contrário a isso aqui. Não aceite nada contrário a isso. Não pense que as coisas ruins são a vontade de Deus. Não.
Não pense que uma coisa desagradável, você está vivendo um momento desagradável. Isso não é a vontade de Deus, irmão. Que a vontade de Deus é agradável. Não pense que você está vivendo uma situação embaraçada, confusa, que te incomoda, que te perturba. Isso não é vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita para a sua vida. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis, não aceite. Você tem que se levantar, você tem que dizer, eu vou, então, exercer a minha fé. Eu vou buscar a Deus. Não é você sozinho, é você e Deus, e nem Deus sozinho. Tem gente que acha que ele vai mudar a vida dele, é ele mesmo. É ele que vai mudar a situação dele. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E tem outros que acham assim, não, é Deus que vai fazer, está nas mãos de Deus, deixa Deus fazer. Esse é outro pensamento errado. Por quê? Porque a oração é você se franquear a Deus, é você se entregar a Deus, você trabalhar com Deus, você e Deus, Deus e você, nessa parceria que acontece a oração da fé. Vamos lá para Marcos capítulo 11, é ali que Jesus ensinou a oração da fé, queridos. Esse é o texto fundamental, Marcos. Vamos ver aqui, tudo começa no versículo 12, antes de Jesus falar sobre o poder da fé é a partir do versículo 20, mas o versículo 12 a 14 tem o fato da figueira sem fruto que Jesus foi procurar. Vamos ver a palavra. Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Para a gente entender os versículos seguintes sobre o poder da fé, nós temos de contextualizar aqui. Tudo começou aqui, quando Jesus viu uma figueira lá, apesar de que não era tempo de figos, mas tinha folhas. E geralmente, quando tem folhas, tem figo também. Mesmo temporâneo, mesmo fora de época. E Jesus foi ver e não achou nada. E Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira, dizendo assim, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Aqui está o princípio do poder da fé, o poder das palavras ditas com fé. Jesus falou isso. Agora, veja, vamos ver a partir do versículo 20, a sequência desse contexto. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Olha, irmãos, vamos começar por aqui, porque Jesus, ele amaldiçoou a figueira, ele falou com a figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Ele amaldiçoou. E aqui diz que a figueira secara desde a raiz. Isso aqui nos ajuda a entender a oração da fé. Quando nós oramos e falamos e declaramos com a nossa boca, exercemos a nossa fé, acontece como aconteceu aqui com essa figueira. Ela começou a secar, mas ela não mostrava as folhas secas, murchas, não. Por quê? Porque tudo começou pela raiz. Quando nós oramos por uma cura, nós geralmente não vemos, muitas vezes as pessoas são curadas instantaneamente, imediatamente. Mas muitas outras vezes
as pessoas não são curadas instantaneamente, mas a manifestação da cura, da saúde, não aparece imediatamente. A partir do momento que você ora, Jesus ensinou isso aqui, né? Ele diz, em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aquilo que você diz, aquilo que você fala é muito importante na oração da fé. A partir do momento que você ora, Deus já está lidando com a raiz do problema, porque a doença, ela tem uma raiz espiritual. Mas as pessoas oram e elas não veem resultados imediatos, elas concluem erroneamente, de forma errada, que, eu orei, não aconteceu nada, não houve mudança, então foi porque ou a minha fé não funcionou, eu não tive fé, ou Deus não quis curar, ou por alguma outra razão, talvez eu tenha pecado na minha vida, por falta de entendimento, por falta de compreensão. A primeira coisa que nós necessitamos é compreender a oração da fé. Aqui nós temos uma explicação muito clara desse fato aqui. Os discípulos, quando Jesus amaldiçoa a figueira, eles olharam para a folhagem, as folhas, aparentemente não tinha acontecido nada. Mas eles ficaram admirados no dia seguinte, que eles viram então que aquela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, ela secara desde a raiz. O processo começou já imediatamente a partir do momento que Jesus falou uma palavra. Quando você vai orar, imediatamente, a partir daquele momento que você ora, você falou, você determinou a cura, você precisa crer que a cura já começou. A despeito dos sintomas, se está melhorando ou se está piorando, porque às vezes a gente ora por alguém, a pessoa começa a melhorar. E alguém diz, então houve uma melhora e tal, e para de crer daí. Outros desistem da oração porque, eu estou orando e a coisa parece que, quanto mais reza, mais assombração aparece, né? Eu estou orando, mas a coisa não está mudando. Não, você tem que perseverar, porque é um processo. A maioria das curas acontece de forma contínua e gradativa. A figueira não secou imediatamente. Por quê? Porque secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Pedro ficou maravilhado com aquele milagre, com aquele poder, o poder da fé, o poder das palavras, o poder. Jesus, ele tinha esse conhecimento, e aqui ele está ensinando aos seus discípulos a exercer essa fé. Pedro ficou admirado com aquilo, e Jesus falou, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte. Veja, eu quero destacar aqui para você o que Jesus falou. Se alguém, não há necessidade de ser um apóstolo, um profeta, uma pessoa especial, qualquer pessoa. O exercício da fé é para qualquer um, é para mim, é para você, é para aquela pessoa que está em Cristo Jesus. A oração do justo é qualquer cristão. A pessoa nasceu de novo hoje, ela já pode exercer a oração da fé. Qualquer pessoa pode exercer a fé. Se alguém, mas eu vejo aqui também uma condição. Se, isso me chama muito a atenção nas escrituras, né? Esse
Se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se o Senhor se agradar de nós, porque o Senhor não se agrada da incredulidade, o Senhor se agrada da fé. Quando os nossos pensamentos são negativos, desalinhados com a palavra, são dominados por aquilo que vemos, sentimos, nós queremos ver para crer, não estamos exercendo a fé, não. Tende fé em Deus. Essa fé, ela é em Deus. Ela é na palavra. A nossa mente está cheia da palavra. A nossa linguagem é a linguagem da palavra. E as nossas atitudes, nossas ações são atitudes da palavra. Então, pode ser qualquer pessoa, mas se alguém, precisamos exercitar, porque a fé sem obras, ela é inoperante. Deus não vai fazer na sua vida. Se alguém é uma condição, você precisa exercer esse tipo de fé. De outra maneira, você não vai agradar a Deus, não vai acontecer na sua vida. O milagre só acontece quando tem fé. Nós vimos, domingo passado, vários exemplos. Jesus dizendo, né? Seja feito conforme a tua fé. Foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te libertou, é a tua fé. Em Hebreus nós temos inúmeros exemplos de pela fé, é pela fé. Deus não vai fazer sem a fé. Nem o próprio Jesus realizou milagres em Nazaré, ali na cidade, onde ele fora criado, e a Bíblia fala por causa da incredulidade deles. Então, nós temos que prestar atenção, como que é isso? E nós temos de exercer essa fé. A fé sem obras é inoperante, não funciona, não acontece. Temos de crer. Só tem esse caminho. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Às vezes nós tomamos um caminho que achamos que é, mas tem que ser do meu jeito. Não tem que ser do seu jeito, tem que ser do modo de Deus. E o modo de Deus é esse, é a oração da fé. Com esses princípios que nós estamos falando, né? Oração focada na palavra e não no problema, chamando as coisas que não existem como se já existissem. Ah, mas isso é loucura, pastor. Claro, isso é a loucura da fé, né? Esse aqui é para quem anda com Deus. O homem natural não aceita essas coisas. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Mas aqueles que são inclinados para o Espírito, eles são inclinados para as coisas de Deus. O Espírito nos leva para as coisas de Deus. Ele nos capacita. O Espírito de Deus, ele injeta os pensamentos certos na nossa mente. Por isso que a gente precisa ser inclinado ao Espírito Santo, irmãos. E aqui diz, se alguém disser a esse monte, em verdade vos afirmo, olha, ensinamento de Jesus, em verdade vos afirmo, está fazendo uma afirmação. Você crê em Jesus? A gente precisa crer em Jesus. Às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não crê na palavra. Vamos crer que Jesus está fazendo uma afirmação. Se alguém, é você, eu, disser a esse monte, o que é esse monte? O monte é a circunstância, é aquela coisa que está diante de você, grande problema, irremovível, é isso. Mas você tem que exercer a sua fé falando. Se alguém disser, veja, Jesus, ele falou com a figueira, ele amaldiçoou. Nós podemos usar nossa boca para o bem. É lógico que podemos, se for o caso, para a gente amaldiçoar as coisas ruins, para a gente desatar aquilo que o diabo atou. Muitas enfermidades são jugos satânicos. Jesus ensinou isso. Aquela mulher que andava encurvada durante 18 anos, Jesus falou que ela era cativa de Satanás. Satanás trazia presa
São os jugos das enfermidades. Mas Jesus deu a palavra para aquela mulher, que ela estava livre da sua enfermidade. Mulher, estás livre da tua enfermidade. A palavra de Jesus foi, nesse sentido, foi uma palavra de bênção. E a partir do momento a mulher ficou livre mesmo, ela se endireitou. Veja o poder de Deus verbalizado, a fé verbalizada. Aquilo que nós falamos tem poder, irmãos. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Só que existe morte na língua também. E a Bíblia fala para a gente não amaldiçoar. Jesus amaldiçoou aqui uma coisa que não estava correta. Tudo aquilo que não frutifica, tudo aquilo que não é para o nosso bem, não é bênção. Mas nós temos de usar a nossa boca. Se alguém disser a esse monte, não é para você falar do problema, é para você falar com o problema. Não é para você ficar falando do monte, essa montanha de problema que você tem, de doença, de falta de dinheiro, é para você ordenar autoridade. Jesus falou com autoridade. E nós, quando falamos em nome de Jesus, nós estamos falando com autoridade. Então, a oração da fé é também usar o nome de Jesus. A oração da fé, ungindo com óleo os enfermos, em nome do Senhor. A nossa oração é em nome do Senhor. Nós temos de falar com a montanha, nós temos de falar com os problemas, saia, se retira, falar com a doença, falar contra Satanás, retira-te. Ordenar a doença, ordenar o problema, saia da minha vida. Eu te reprovo, eu te ordeno em nome de Jesus. A oração da fé, irmão, não é ficar clamando a Deus para Deus fazer uma coisa que ele já fez. Ele te deu autoridade, é uso de autoridade também. É você ordenar. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Duvidar no coração é quando você tira o foco da palavra e você começa a encher sua cabeça. Não, mas esse caso é muito difícil, o médico falou que essa doença, o fulano está piorando, e aí você se deixa dominar por aquele sentimento, e agora? Não. É você estar firme. Aqueles que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Cogitar significa pensar firmemente, determinadamente, não mover do seu pensamento de cura, de vitória, porque você está no Espírito. Por isso que eu creio, irmão, nós vamos falar isso nos próximos domingos. Você não consegue exercer uma fé se você não é inclinado ao Espírito Santo. Nós oramos em línguas, somos edificados na nossa fé, porque o Espírito, ele nos ajuda a gerenciar os pensamentos, a cogitar, ficar com os nossos pensamentos firmados na palavra, e não declinarmos para as circunstâncias, para as ondas do mar, como Pedro olhou para as ondas, o vento, ele já saiu do sobrenatural. Deus abençoe você, Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E, concluindo, né? A fé por meio dos nossos pensamentos. Vamos cantar esse cântico aí agora, né? De fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Isso é sobrenatural, isso é fé. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Vamos fundamentar nossa fé agora, tudo aquilo que foi nos ministrado, né? O justo viverá da sua fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de
minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou mover, rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Eu convido você para orar comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, levante suas mãos. Vamos exercer a nossa fé. Eu quero orar inicialmente por você que quer receber a sua cura. Feche seus olhos, abra seu coração, em nome de Jesus. O Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara, tirarei do meio de vós as enfermidades. Receba a sua cura agora, nesse momento, pela fé. Comece a exercitar a sua fé. Concentre-se na palavra de Deus e não nos sintomas da doença. Agora volte-se para a palavra de Deus, que diz que Jesus já levou nossas doenças, nossas enfermidades na cruz do Calvário. Comece agora a falar contra essa montanha na sua vida. Ordene que ela saia da sua vida. Nós ordenamos, em nome de Jesus, que toda sorte de doença, enfermidade no corpo, nos ossos, nas articulações, receba essa oração, receba agora, ore comigo em nome de Jesus, você que está orando contra as enfermidades. Enfermidade não veio de Deus, enfermidade está associada com o maligno. Por isso nós repreendemos agora toda sorte de doenças e enfermidades em nome de Jesus, nos ossos, nas articulações, nos nervos, nos músculos, no sangue, nas veias, nas artérias, nos órgãos, nas células, nas glândulas, os olhos, ouvidos, boca, nariz, garganta, na pele, toda sorte de doença agora, em nome de Jesus, se retire, saia agora, em nome de Jesus Cristo. Nós tomamos posse da cura dessas pessoas que estão orando conosco, estão aqui, Handemi Cantassuri Andalá, mas nesse momento estão ligadas, conectadas conosco, nessa ministração, também com aquelas que vão se conectar mais tarde, em outro momento. Também receba a sua cura, onde você estiver, Alicantassuri Andalá. Tome posse agora, em nome de Jesus, receba a sua cura, receba o seu milagre no seu corpo, nas suas emoções, na sua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E declare isso pela fé. Receba, faça essa oração. Receba, diga: eu estou curado pelas suas pisaduras.
pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, eu tenho saúde, eu tenho a minha cura. Comece a declarar, comece a falar. Tira os olhos agora da enfermidade, do problema, da dor, do sintoma, do resultado daquele exame que foi negativo, que foi positivo, que foi ruim para você. Tira os olhos e olhe para a palavra de Deus. Comece a confessar a palavra de Deus agora. Em nome de Jesus Cristo, pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado. Doença, saia da minha vida. Se você está orando por alguém, intercedendo, diga isso, saia da vida dessa pessoa, cite o nome da pessoa. Agora também nós estamos declarando a libertação das pessoas viciadas em drogas, algum tipo de vício, qualquer tipo de vício. Jesus disse, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. Declare isso, fale isso. A libertação de alguma coisa na tua vida, alguma coisa que te escraviza, algum sentimento, algum vício, alguma coisa que amarra você, essas cordas malignas, esses jugos malignos, esses laços do passarinheiro, estão sendo queimados agora. Queimados, nós ordenamos, desça fogo dos céus e queima agora todo o jugo, a unção que despedaça todo o jugo, vem agora sobre essa vida, despedaçando todo o jugo de Satanás. E fique livre agora. Eu declaro que você está livre da enfermidade e da doença. Continue crendo e declarando isso, falando isso, porque você recebe conforme a sua fé, conforme aquilo que você fala. Jesus diz, crede que recebestes, e será assim convosco. Creia que você recebeu, a despeito do sintoma, da dor, daquilo que você sente, daquilo que você vê. Declare agora a sua saúde, sua cura. Eu oro também por pessoas que estão com dificuldades financeiras, oprimido, deprimido, ansioso, preocupado. Você mesmo que está em dívida, comece a exercitar a tua fé agora, comece a declarar que você está recebendo as bênçãos, Deus está abrindo as janelas dos céus, derramando bênçãos na sua vida sem medida. Deus está enchendo os seus celeiros, fazendo transbordar. O Senhor está fazendo vir os recursos. Tenha seus pensamentos firmados na palavra. Não comece a questionar de onde me virá o socorro, de onde me virá o dinheiro. Diga, o dinheiro vai vir. O Senhor está enviando, o Senhor está mandando. Eu já sou abençoado com a bênção da prosperidade. Aleluia. Deus abençoe você. Você receba os recursos de Deus na sua vida. Você receba paz também, você que está angustiado, perturbado, ansioso, com medo. Receba paz, receba segurança. O Senhor está com você. Declare isso, eu estou coberto com o sangue do Cordeiro de Deus. A mão do Senhor está sobre mim. Os anjos de Deus estão ao meu redor, me cercando, me protegendo. O Senhor já enviou o seu anjo para me guardar, seus anjos, em nome de Jesus Cristo. Deus continue abençoando sua vida e receba paz no seu coração. Daniel, vamos cantar mais um pouquinho, aí cante mais uns minutinhos, rompendo em fé. E assim nós estamos encerrando esse culto dessa manhã. Deus abençoe você que está participando, Deus abençoe você que vai participar depois, você e toda a sua família. Entre em contato conosco, fale conosco, nós queremos falar com você. Você que quer fazer um discipulado, você que não está fazendo discipulado, nós temos um discipulado maravilhoso, um discipulado evangelismo pessoal e discipulado multiplicativo. São lições poderosas, são conhecimentos, verdades poderosas que vão transformar radicalmente, permanentemente a sua vida.
Entre em contato conosco, fale conosco. Nós queremos fazer essa poderosa caminhada de fé com você. Isso vai mudar totalmente a sua vida. Estamos aguardando o seu contato conosco. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá de teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Até terça-feira, nosso culto de oração, irmãos, a partir das 19 horas. Aqueles que quiserem contactar conosco, estamos à disposição para falar com você. Deus abençoe, tenha um excelente domingo. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.